Quando você serve genuinamente, as pessoas querem te conectar com outras pessoas, porque fala, ele resolveu o meu problema, ele me ajudou, ele foi ponte. Então, eu vejo as pessoas querendo passar na ponte e não querendo ser a ponte. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Esse é mais um Crescer e Multiplicar. Hoje vamos falar de networking, de conexão. Como se aproximar, como se manter num relacionamento ou empresarial, pessoal. Como as pessoas hoje estão muito superficiais e não conseguem se manter numa relação. Eles conseguem até chegar, mas se manter é outro jogo e outro papo. E eu estou aqui hoje com uma convidada especial, Francine Lira. Muito obrigada pelo convite, por estar mais uma vez aqui compartilhando, né, algumas ideias, alguns conhecimentos, e muito obrigada pelo convite. Então, vamos desbravar aí esse assunto que é tão falado, né? Networking. Isso aí. Eu fiz algumas anotações aqui e eu estou há 34 anos fazendo a mesma coisa, estou no ramo da reciclagem, a gente empreende também em outros setores e só talento não basta. Só talento o talento não é o suficiente para você chegar e nem para você se manter. Para chegar até ajuda. Mas hoje você precisa ter o quê? Você precisa ter uma rede de contatos. E eu não vim de uma família rica, eu não tive herança, eu não herdei nada, nem os contatos, mas meu pai sempre falou uma coisa para mim: Átila, palavra vale mais do que o dinheiro e credibilidade. Palavra te dá credibilidade, que o dinheiro não dá. Porque eu vejo pessoas se preocupando em ganhar dinheiro, vejo pessoas se preocupando em comprar coisas para impressionar o outro, para impressionar o próximo, ou relógio, ou um carro, isso tudo é importante. Mas você ser genuíno e você ser verdadeiro no princípio de você servir e de você se aproximar é o que vale. Então, eu já fiz muitas negociações, milhares de negociações. Já fiz negociações grandes de 7 dígitos, 8 dígitos, 9 dígitos. E o que consolidou essas negociações foram o quê? Foram pessoas. Que pessoas te apresentam outras pessoas. Exato. Mas pessoas te apresentam outras pessoas quando você fez o quê? Quando você serviu bem, quando você não abandonou o barco, quando você soube perder dinheiro, que o jogo também é perder. Você investe, você perde para você ganhar. O importante é o que? A sua credibilidade, o seu caráter, para aproximar das outras pessoas. Porque um bom amigo apresenta um outro amigo e por aí vai. Mas eu vejo que as pessoas querendo entrar numa relação só para sugar. Exato. Numa relação, eu quero me aproximar de alguém muito grande, as pessoas me ligam: Átila, pô, eu queria conhecer fulano de tal. Eu fico pensando assim, meu Deus do céu. Fulano de tal tem uma empresa grande, fulano de tal é um influenciador, fulano de tal é um empresário muito grande, e essa pessoa está me pedindo um contato. O que vai acrescentar para essa pessoa aqui, apresentar essa pessoa aqui? Tem que ter sentido, tem que fazer sentido. Ou na parte emocional, ou na parte espiritual, na parte empresarial, ou na parte financeira. As pessoas veem um ídolo e quer se conectar quer que você seja ponte de um ídolo para a pessoa satisfazer o seu ego e a tua vontade. E não funciona assim. Francine, vamos lá, eu quero citar aqui um exemplo aqui. Você já viu alguma situação me envolvendo que eu precisei chegar a uma pessoa que eu queria conhecer muito e eu liguei para alguém e essa pessoa fez a ponte? Você já viu eu ser negado? Não. Alguém negar algum contato para mim? Não porque você, nesse círculo de network, né, que hoje em dia o pessoal usa network, né? Então, nada mais é do que você o seu círculo de contato, de amizade, de você estar ali se conectando. Então, como você falou, né, já desde o início, você já tinha sua network, que não era chamada assim, mas você foi validado inúmeras vezes. E você, nesse processo, você é a pessoa que deposita e não saca. Então, vocês têm que ter consciência disso.
tá? Que numa network, você em algum determinado momento você pode sacar, mas seja sempre aquela pessoa que deposita. O que é depositar? É você servir, é você estar ali, Exatamente. é fazer de bom agrado, é você estar o tempo todo. E quando você vier a precisar a sacar, o que é o sacar? É pedir, é solicitar. Você precisa de fato de alguma coisa e aí a sua conta ali já está bem cheia. Uhum. E também aquela coisa assim, não é ser 100% intencional. Você tem que ser intencional, sim, porque as pessoas confundem e acham que isso é errado. Não, você tem que ser intencional. Você não tem que ser interesseiro. Uhum. Né? Mas ser intencional, sim. Se a gente não for intencional em tudo na nossa vida, qual é o sentido? Verdade. Se eu vou na esquina, tem que ter uma intenção. Uhum. Então, você não pode confundir com o interesse. Então, eu vou chegar perto daquela pessoa por simplesmente ter um interesse. Eu vou chegar a determinado empresário porque eu tenho interesse naquilo. Mas qual é a intenção? Você só quer sugar aquilo? E qual é o seu papel? Você acha que as pessoas vão querer? Então, assim, tem que ter muito cuidado. E até hoje, eu não vi ninguém te negando até porque você não saca. Você não pede, você tem acessos hoje que você não chega lá e você não pede um favor. Pô, fulano de tal, você faz isso aqui para mim? Pelo contrário, você é a pessoa que sempre está levando a solução e pouco está pedindo. Incansavelmente, né? Eu estou sempre resolvendo o problema de alguém, até sem a pessoa pedir. Por quê? Porque é o que o Francine falou, é servir. É servir o quê? Genuinamente. E quando você serve genuinamente, as pessoas querem te conectar com outras pessoas. Porque fala, ele resolveu o meu problema, ele me ajudou, ele foi ponte. Então, eu vejo as pessoas querendo passar na ponte e não querendo ser a ponte. Exatamente. As pessoas querem atravessar a ponte, eu não. Eu sou construtor de ponte. Então, eu estou sempre ligando o ponto A ao ponto B. Para fazer isso, você tem que ter uma ponte. Aqui tem um rio. E esse rio que você tem que construir essa ponte. E a ponte é uma construção. É uma construção para quê? Para você não ter pedido negado, para você não ser aquele cara chato, para você mandar uma mensagem, a pessoa te atender. Ontem eu mandei uma mensagem para uma pessoa que tem quase 10 milhões de seguidores, é uma pessoa muito influente, uma pessoa consolidada nos negócios, tem uma credibilidade altíssima a nível internacional. Em 30 segundos ele me respondeu. 30 segundos. Eu mandei uma mensagem, ele, oi, tudo bem? O que você precisa? Aí a gente começou a conversar, não foi nada. Por quê? Porque eu fui lá para servir, porque eu vi um post dele e vi que ele estava ansioso, eu vi que ele estava num momento difícil. Ele não me pediu nada, eu fui lá e servi. Ele foi, hoje me mandou uma mensagem agradecendo que aquelas palavras que eu falei. Então, eu só usei as palavras, mas eu entendi ali e fui servir. E servi outros. E isso o quê? Só vai abrindo portas. Mas o quê? Sem ser aquele cara que vai bater na porta para pedir. Fulano, eu preciso disso. Fulano, eu preciso daquilo. Foi o que o Francine falou. Eu estou sempre depositando. Átila, mas sempre foi assim? Sempre foi assim, porque ela acabou de falar. Desde o começo eu venho fazendo isso. Eu venho o quê? Servindo. Desde que eu era criança, eu aprendi o quê? O princípio de servir. Porque servir te coloca na mesa do rei, nas mesas dos príncipes, nos melhores lugares. Os melhores acessos não são pagando, são servindo. Você servindo genuinamente. Quando serviu, a porta abriu. Chegou a rimar. E eu vejo assim, o Átila, até citando você como exemplo, mas a gente vê assim, inúmeras pessoas, né, que hoje são pessoas que servem. Tem isso do servir genuíno, né? São pessoas que estão ali o tempo todo, que nem sempre, ou na grande maioria, não precisa pedir. O outro já vem com a solução. Então, às vezes, você está passando por determinadas coisas, você não precisa pedir o socorro. E as pessoas da sua rede ali já está tão fechada, as pessoas já estão tão ali, você já ajudou tanto outras pessoas, que eles vêm e te apresentam. Pô, Átila, eu vi que você fez não sei o quê. Pô, fulano de tal que está aqui. Criam-se conexões genuínas. Átila, eu quero te apresentar fulano de tal. Você fala, caramba, nunca imaginei que eu fosse conhecer. Ou, pô, nem imaginei, pô, nem te pedi. Não, eu quero te apresentar. Então, assim, abre-se as portas. Né? Como você falou, a gente tem que ter muito cuidado no interesse e ser intencional. Verdade. Então, o interesse é você querer algo
Simplesmente você quer sugar. Eu tenho um interesse naquilo e eu vou. Se eu sou intencional, eu quero chegar a determinado momento, eu quero conhecer determinada pessoa, eu vou ser intencional. Mas sendo intencional de uma maneira positiva. E não simplesmente para quê? Qual a intenção que eu quero? Eu quero simplesmente porque eu sou fã? Eu quero porque eu quero uma mentoria da pessoa? Eu quero porque eu quero o contato da pessoa? Sim. Entendeu? Então, é ter uma intenção real e não Exatamente. Simplesmente só um interesse. Mas vamos falar o como. Primeiro, leva um presente, tá? Sim. Leva um presente, porque presente é bíblico, está em Provérbios. Presente abre o coração dos reis. Então, leva um presente na sua condição. Estuda o que aquela pessoa gosta, estuda o que aquela pessoa precisa, o que ela se sentiria feliz. Não leva o que você acha, leva o que você o que a pessoa gosta, independente da sua condição. Número 2, você não querer de graça, que as pessoas querem acesso de graça, não querem pagar acesso. Muitas das vezes você vai ter que comprar mentoria, você vai ter que comprar um curso. E se você não for curso ou mentoria, você comprar algo para você estar perto. Por quê? Porque ninguém gosta de pessoas que chegam de graça, são os tomadores de alegria, tomadores de paz. Por quê? Porque as pessoas estão ali, o que? De graça, eu não tenho condição. Beleza, não tenho condição, eu vou servir a água. Vou dar um jeito de eu estar servindo a água, de eu estar servindo a comida, de eu estar servindo no banheiro. Você já fez isso? Já fiz isso? Cansei de fazer isso, levando as pessoas para o aeroporto, levando as pessoas para a viagem, levando as pessoas para jantar. Então, quando eu tinha carro, quando eu não tinha, eu cansei de fazer isso, cansei de andar quilômetros e quilômetros. Francine sabe disso, a pessoa podia pegar um Uber, podia pegar um táxi, mas aquele tempo de mesa, aquele trajeto ali, até hoje eu faço isso, eu estou servindo, mas o quê? Mas eu estou depositando. Sim. Então, se você não tem o dinheiro, você tem o trabalho, você tem o seu tempo. E a número 3 são os amigos. Se você tem amigos verdadeiros e se você não é o tomador, não é aquela pessoa que só pede, alguém vai te apresentar. Determinada pessoa me ligou semana passada, me conecta com fulano de tal que eu tenho uma ideia aqui de um produto. Me conecta com fulano de tal, demorei anos. Esse cara achou que é meu amigo, nunca serviu nada, nunca fez nada e quer que eu conecte, pegou meu telefone com alguém e pediu para me apresentar. Primeiro, não apresente quem você não conhece. E quem você conhece, você tem que saber a intenção dessa pessoa. Por quê? Porque quando você vai apresentar ou conectar, se essa pessoa fez a coisa errada aqui, essa pessoa vai lembrar que foi você que validou. Então, isso nos dias de hoje, isso é o que tem acabado com muitas conexões e muitas amizades. Conselho, apresente o mínimo de pessoas. Só quem você confia, só quem já tem história. Não é falando de tal gente boa, estou apresentando, estou fazendo. Então, seja bem claro na sua conexão. Não conheço ele, mas ele tem um serviço que pode te servir. Tá bom? Mas eu não tenho nada a ver com isso. Então, seja claro. Clareza nas conexões. Porque a conexão ela pode te levantar ou pode te atrapalhar, ou pode te afundar. Eu já passei por casos que eu fui conectado a uma pessoa, essa pessoa teve um problema comigo e ela me levou a um prejuízo. Então, a gente viu o quê? Que a gente confiou em quem apresentou e não teve o cuidado suficiente. E isso trouxe um prejuízo para a gente, que a gente está agora lutando para reverter. Então, a gente tem que ter muita clareza nas conexões, muita clareza na network, porque network levanta e network afunda. Então, seja intencional, mas com o quê? Com inteligência e com clareza, não é isso? Exatamente. E o que você falou aí é muito sério. Hoje a gente vê, né, como eu falei no início, a network está na moda. Né? Todo mundo só fala de network, eu quero ir para tal lugar, quero ir para tal condomínio, quero ir para tal cidade para fazer networking. Então, hoje em dia, está muito falado sobre isso. E a gente tem que ter muito cuidado. Inclusive, como você falou, com quem a gente está validando. Isso aí. Então, eu conheci uma pessoa, a pessoa é muito bacana, gostei, me identifiquei. E aí vem um erro. Você não sabe a real história daquela pessoa, não conhece o passado dela, de fato, você não conhece o histórico dela. Só o Instagram. Só o Instagram, aquele momento, ai, amiga, ai, amigo, aquela coisa toda, e você valida aquela pessoa. Quando você está validando uma pessoa, é o seu nome que está em jogo. É isso aí.
Quando você leva uma pessoa para o seu meio, pode ser no seu meio de amizade empresarial ou pessoal, quem vão deixar essa pessoa entrar por causa de você, porque você está validando. Então, tome cuidado. Eu e o Átila, a gente não valida ninguém. Essa é a verdade. Para a gente apresenta, mas validar e falar assim, ó, esse aqui eu confio. Só do nosso círculo antigo, né? Exatamente. Só pessoas que a gente confia, mas assim, que a gente tem como... São pessoas que já têm histórico com a gente, né? Anos. Então, assim, hoje em dia, tem muitas pessoas que falam que faz isso, que faz aquilo, mas qual é o resultado? É isso aí. Ah, eu faço isso. Tá, mas qual é o seu resultado? Quanto tempo você faz isso? Então, quando o Átila fala, eu estou há 34 anos no ramo da reciclagem, trabalhando, não sei o quê. Então, ele tem uma história. Ele tem propriedade para falar. Então, imagine, ele tem 34 anos, chega numa reunião onde tem uma porção de sucateiro e traz uma pessoa que ele acha... que, assim, a pessoa não está nem um ano trabalhando aqui, eu vou te apresentar isso aqui, é meu amigo, que não sei o que, não sei o que mais lá. Bota o cara ali para dentro. E aí? Na primeira coisa que ele fizer, vai ser o nome de quem que vai estar no jogo? É o do Átila. Então, a gente tem que ter muito cuidado. A network tem que entender exatamente. A network faz a diferença, é bom. Né? Hoje se fala muito de network, mas no passado era a nossa rede de contato, né? Era os amigos, ou então quem você está ali, quem você conhece, como você falou. E assim, fala-se muito sobre a network, mas assim, no dia a dia. E no meio empresarial, Átila? Qual a importância da network no meio empresarial? O que você diria? É importante você ter? É muito importante porque a network te leva onde o dinheiro não te leva, te leva onde o seu sucesso não te leva, porque às vezes você tem dinheiro, você tem sucesso, mas você não tem comportamento para você chegar em algumas mesas e em algumas pessoas. E um amigo de um amigo ou o seu amigo pode quebrar aquela barreira, aquele rótulo, aquele estereótipo que você criou pelo seu comportamento ou pelo seu posicionamento, e a outra pessoa te enxerga de uma maneira diferente, de uma maneira que você não é. Mas você passa uma linguagem, você passa um comportamento que te afasta de algumas pessoas, que não é o seu dinheiro, não é o seu carro, não é o seu sucesso. Eu canso de chegar a pessoas que têm sucesso e dinheiro. Eu queria conhecer fulano de tal, mas fulano de tal não me dá bola. Já mandei um monte de mensagem, ele é menor do que eu no Instagram, ele tem menos seguidores, mas eu queria conhecer ele. O que acontece? Mas é o seu comportamento, é o seu histórico, é o que você já plantou, o que você já fez com outros relacionamentos, e por aí vai. Então, network abre portas que o dinheiro não abre, e o que o seu sucesso não abre, que a sua fama também não. Então, cuide dos seus relacionamentos, cuide da porta que você abre, porque fechar a porta, fechar um contato, fechar uma amizade, sair mal de algum negócio, às vezes é melhor você perder e você manter. Perca para manter, porque o importante é o seguinte, não adianta você ter e você não manter. Eu tenho condição, eu tenho dinheiro, mas não mantém ninguém por perto, não tem amizades longas, não tem relacionamento longos, você não é lembrado. Quem serve é lembrado nas grandes rodas e nas grandes mesas, porque servir abre portas. Então, preste atenção, network é muito mais do que conectar, network é se manter, network é muito mais do que se conectar. Network é se manter. Se mantenha no coração e na mente das pessoas. Tá bom? Guarda isso. Tá? Muito obrigado, Francine. Obrigada a você. Muito obrigado, Francine, pelo seu tempo. Foi muito valioso aqui o seu tempo, a sua conversa, e vamos avançar. É isso aí. Obrigada pelo convite mais uma vez e estamos aí. Tá? Espero o próximo. Muito bom. Mais um Crescer e Multiplicar, hoje com a presença da Francine Lira, e vamos avançar. E lembre-se, network não é se conectar, network é se manter. Fé e coragem.